2:34 Jesus mesmo a prepara para a comunhão. Esta manhã, devendo receber a comunhão, estava pedindo ao bom Jesus que viesse Ele mesmo a preparar-me antes de que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra maneira, como poderei receber-te, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isso, meu doce Jesus me satisfez ao vir. No mesmo momento em que o vi, me parecia que não havia outra coisa que atrair-me com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que obravam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizer. E mais, queria deixar tudo isso em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabe expor com a boca tal qual são, mas parece que se desfiguram. Porém, a Senhora Obediência não quer, e quando é por ela, se necessita fechar os olhos e ceder sem dizer mais nada. De outra maneira, ai, por todas as partes, porque sendo Senhora, por si mesma se faz respeitar. Então sigo dizendo: no primeiro olhar pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que de minha alma se sacudia tudo que a ensombrecia. Na segunda olhada, lhe pedi que me iluminasse, porque em que lhe aproveita a uma pedra preciosa ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? A olharão, sim, porém com olhos indiferentes. Quanto mais eu, que não somente deveria ser olhada, senão identificada com meu doce Jesus, tinha necessidade daquela luz que não só tornava minha alma resplandecente, senão que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso, não me bastava ser purificada, senão também iluminada. Então Jesus naquele olhar parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava me olhando, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te agradou primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me, muito mais que devendo receber-te, que sois o Santo dos Santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então Jesus, sempre benigno ante essa miserável, se inclinou até mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que a retocava com suas próprias mãos. Quem pode dizer o que obravam em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Como minhas paixões diante daqueles toques se punham em seu lugar, meus desejos, inclinações, afetos, batidas do coração e meus demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se transformavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes. Formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Me parecia serem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recreava e que momentos felizes têm sido para mim. Ah, eu experimentava a paz dos santos. Para mim era um paraíso de alegrias e de delícias. Depois disso, parecia que Jesus vestia a minha alma com o vestido da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo de me vestir, Jesus me sugeria o modo como deveria exercitar-me nestas três virtudes. Agora, enquanto estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender meu nada. Ah,
Me via como se fosse um grão de areia em meio a um vastíssimo mar, que é Deus, e esse pequeno grão perdia-se naquele mar imenso, porém se perdia em Deus. Depois me transportou fora de mim mesma, levando-me entre seus braços, e me ia sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que tenho sido um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tenho tido para contigo. Enquanto fazia isso, olhei para Jesus, que tinha a coroa de espinhos na cabeça, estendi a mão e a retirei, dizendo-lhe: Dá-me os espinhos, ó Jesus, que sou pecadora. A mim me convêm os espinhos, não a ti, que sois justo e santo. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Depois, não sei como, desde longe vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para recebê-lo na comunhão. Então parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, regressou e me disse: Quero que uma seja a forma de tratar entre eu e tu e o confessor, e assim também quero dele que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu, porque sendo tu vítima como fui eu, não quero nenhuma diferença, e isto para fazer que tudo seja purificado, e que em tudo resplandeça somente meu amor. E eu lhe disse: Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como o faço contigo, especialmente ao ver a instabilidade. E Jesus: No entanto, é assim. A verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em todo o seu obrar não faz resplandecer outra coisa que somente Deus, e tudo o olha em Deus. Depois disso, veio o confessor para chamar-me à obediência, e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então escutei a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder manifestá-la. Não tenho palavras para fazer-me entender, por isso o deixo em silêncio.